Olá, você sabia que é possível reduzir os seus gastos com energia entre 4% e 37%, a depender da distribuidora que lhe atende, sem investir absolutamente nada por isso? Então, a sua unidade consumidora precisa estar conectada à rede em baixa tensão. E a sua conta de energia está sendo faturada como grupo B, ou seja, uma residência como um subgrupo B1, ou então um agronegócio no subgrupo B2 e até mesmo um comércio ou uma indústria no subgrupo B3. Estamos falando da tarifa branca e se você se interessou pelo tema, fique ligado porque a gente vai abordar pelo menos 2 exemplos para cada um desses perfis de consumo. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Se hoje a sua fatura de energia do Grupo B estiver enquadrada com a tarifa convencional, é possível solicitar à sua distribuidora a mudança para a tarifa branca. E aí, a sua tarifa não vai ser mais monômia, ou seja, aquele valor que é pago mensalmente pelo quilowatt-hora, que atualmente na tarifa convencional fica um valor contínuo, independente do horário de utilização da energia, com a adesão à tarifa branca, ela passa a ser cobrada com 3 valores diferentes de acordo com o horário de utilização, sendo eles o horário fora de ponta, que engloba a maior parte do dia, algo em torno entre 19 e 19 horas e meia, a depender novamente da sua distribuidora. Outro valor um pouco mais caro, que é aplicado no horário intermediário, e por fim, o horário de ponta, onde o valor da tarifa branca é muito maior do que o valor da tarifa convencional. Então, resumidamente, no horário fora de ponta você vai pagar um valor menor do que o valor da tarifa convencional ao utilizar a tarifa branca. No horário intermediário, um valor um pouco maior na tarifa branca, se comparado com a convencional. E por fim, no horário de ponta, aí sim um valor muito superior. Então vamos às simulações para que você possa entender se a sua realidade se aplica a alguma dessas análises, tá bom? Nessas representações você consegue acompanhar através da legenda que os horários de tarifa branca fora de ponta estão representados pela cor branca nos gráficos. Já os trechos onde há aplicação do horário intermediário, eles estão detalhados no gráfico pela cor cinza e, finalmente, aquelas representações do horário de ponta estão detalhadas na cor laranja nos gráficos. Tendo isso em mente, vamos à análise de um perfil residencial para análise se vale a pena mudar para tarifa branca ou não. Então a gente está analisando uma residência com utilização muito baixa de energia ao longo do dia. Basicamente, os eletrodomésticos estão conectados à rede sem uso, com exceção do horário de almoço e também no regresso aí dos familiares para a residência, a utilização de eletrodomésticos, iluminação, ar-condicionado, chuveiro elétrico, né? Então, com este perfil de consumo, fica nítido que manter a tarifa convencional proporciona uma economia se comparado com a aplicação da tarifa branca. Então, para este caso aqui, faz sentido manter a utilização da tarifa convencional. Já para um outro perfil de consumo, vamos analisar aqui uma residência também com a utilização muito baixa ao longo do horário útil, né? E aí, conseguindo fazer o deslocamento de parte da utilização da energia para antes do horário intermediário e depois do horário de ponta, né? E aí, já neste caso, é possível acompanhar que ao se mudar da tarifa convencional para a tarifa branca, então você consegue ter uma economia. E aí, com este perfil de consumo, faz sentido sim migrar para a tarifa branca. Outro exemplo, já com a utilização dos eletrodomésticos ao longo do dia, com a aplicação, por exemplo, de um consumo aqui na parte da manhã, com chuveiro elétrico, um secador de cabelo ou algo do tipo, e deslocando o seu perfil de consumo já no horário mais noturno para o horário intermediário ali, ainda assim
faz sentido você migrar da tarifa convencional para a tarifa branca. Então você consegue ter uma economia. E para outro exemplo aqui, já com consumo bem similar a este exemplo anterior, mas conseguindo dividir uma parte do consumo para dentro ainda do horário de ponta e parte do consumo para fora do horário de ponta, ainda assim é possível atingir uma economia ao se aplicar a tarifa branca. Então, dependendo da sua utilização de energia na sua residência, vale a pena fazer a simulação, lembrando que este valor da tarifa branca de fora de ponta, ela é aplicada aos finais de semana e feriados também. Então, faz sentido você fazer toda essa análise para um mês e fazer a ressalva aos finais de semana e feriados também. Vamos agora a um exemplo de uma unidade consumidora rural. Já para esse exemplo de uma unidade consumidora rural, onde o perfil de consumo ele se concentra muito mais no horário de ponta e ainda fazendo a utilização aos finais de semana, você consegue observar que ao se utilizar a tarifa convencional, a sua conta de energia fica mais barata do que se aplicada a tarifa branca. Então, neste caso aqui, manter-se com a fatura com tarifa convencional faz mais sentido. Se porventura o seu agronegócio tem um consumo mais linear, onde você consiga deslocar parte do seu consumo do horário de ponta para o horário intermediário, até mesmo um pouco antes do horário de ponta, né, do horário intermediário, mantendo o consumo aos finais de semana, a sua migração da tarifa convencional para a tarifa branca pode fazer sentido, porque aí é possível atingir uma economia, né? Sendo mais vantajoso você aplicar a tarifa branca nesses casos. Um outro exemplo de consumidor rural, uma utilização de energia muito mais intensa em todas as horas do dia e até mesmo com certos picos no horário de ponta e no horário fora de ponta, mantendo-se ainda uma utilização aos finais de semana, pode se tornar bem interessante aplicar a tarifa branca em detrimento aí da tarifa convencional. Nesse caso, você consegue observar uma redução. Então, assim como em uma residência, no seu agronegócio, essa análise do perfil de consumo ela é muito sensível. Então, se você tiver um consumo mais linear dentre as horas de fora de ponta, até mesmo com um pico ou outro no horário de ponta e reservado, e intermediário, mas mantendo também um consumo aos finais de semana, pode ser interessante para você migrar a sua tarifa convencional para a tarifa branca. Finalmente, vamos aos exemplos de comércio e indústrias. Então, falando de um comércio mais tradicional, aquele em que a utilização de energia começa a ser feita ali na parte da manhã, entre 8 horas, mantém-se uma utilização padrão ao longo das horas úteis e depois do horário expediente, esse consumo decai porque os trabalhadores já vão desocupando os seus postos de trabalho, né? E essa utilização se repete com uma menor intensidade aos sábados e aos finais de semana você não tem utilização de energia aos domingos. Então, neste caso, praticamente indefere se você for aplicar a tarifa branca ou a tarifa convencional. Como você pode observar nessa simulação aqui, o valor da conta de energia ao final do mês ficou praticamente indiferente. Já ao se falar de um outro comércio com uma utilização de energia muito mais linear, como este aqui, em que o consumo de energia se dá quase que de forma linear e também sem desligar aos finais de semana, com sábado e domingo operando no mesmo perfil, você fazer a mudança da tarifa convencional para a tarifa branca vai proporcionar uma boa economia. Então, em consumos como esse, em que você utiliza câmera fria, ou então equipamentos de ar-condicionado que não podem ser desligados, negócios com atendimento 24 horas, provavelmente se enquadram em um perfil interessante para migrar para a tarifa branca. Finalmente, analisando o consumidor industrial que tem a sua produção dividida em turnos, sendo que uma delas esteja alocada dentro do horário de ponta e que sua utilização de energia ocorra aos sábados, mas
que aos finais de semana, no domingo, ela seja desativada, nestes casos, migrar a sua fatura da tarifa convencional para a tarifa branca provavelmente vai elevar os seus gastos com energia. Então, fica mais interessante manter o seu consumo com a fatura sendo cobrada como tarifa convencional. E por fim, um último consumidor industrial com uma produção que se dá aí de forma quase que linear ao longo dos dias úteis e também aos finais de semana, com a indústria operando aos sábados e domingos também, é possível observar que migrar a sua fatura da tarifa convencional para a tarifa branca vai te proporcionar uma economia. Então, neste caso, faz sentido analisar e, de repente, até fazer a migração para a tarifa branca. Feita essas simulações, você pode aplicar a mesma metodologia aí para o seu negócio, para o seu agronegócio, para a sua residência. Basta que você saiba quais que são os feriados que a ANEEL leva em consideração e também aí na sua distribuidora quais que são os horários fora de ponta, intermediário e também o horário de ponta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos feriados nacionais considerados pela ANEEL. São todos esses, depois você pode levar em consideração. E através desse dashboard acessível no site da ANEEL e disponível aqui no link dessa descrição do vídeo, você consegue observar, de acordo com a sua distribuidora, quais que são os valores da tarifa convencional, da tarifa branca fora de ponta, do horário intermediário e também do horário de ponta. E ainda, visualmente, você consegue observar aqui, quais que são os horários em que são ativadas as cobranças com a tarifa fora de ponta, quais que são os horários e visualmente qual que é a relação dela de variação de preços comparada com a tarifa fora de ponta e também a mesma coisa para a tarifa branca de ponta. E o interessante é que neste gráfico você ainda consegue visualizar, por essa linha preta contínua, qual que é o valor cobrado pela ANEEL, no caso pela distribuidora, com a tarifa convencional. Então, com essas informações todas, você consegue fazer a sua simulação. E o legal dessa ferramenta é que ela é interativa, então você pode alterar a sua distribuidora e visualmente todos esses aspectos do gráfico vão ser adequados. Por exemplo, ao se aplicar aqui uma outra distribuidora como a SEB, todos os horários são rearranjados e as relações também da tarifa, inclusive com a disponibilização do preço, fica aqui à sua disposição. Com esses dados, você consegue simular aí para a sua concessionária, para a sua localidade e de acordo com o seu perfil de consumo, se vale a pena ou não utilizar a tarifa branca. Lembrando que esses valores disponíveis aqui no dashboard da ANEEL não estão considerando a incidência do ICMS, do PIS e do COFINS. Então, ainda tem que aplicar isso para você entender o que vai ser cobrado na sua tarifa de energia, tá bom? Outro dashboard bem interessante já representa todos os consumidores que migraram para a tarifa branca. Então, vamos dar uma analisada neles. Este dashboard está atualizado até abril de 2020 e até essa data, cerca de 50 mil unidades consumidoras já estão sendo faturadas com a tarifa branca. Lembrando que isso representa menos do que 0,1% da totalidade de unidades consumidoras conectadas no mercado cativo. Mas, para você fazer direito à tarifa branca, você tem que estar conectado em baixa tensão, como uma residência, um subgrupo B1, um agronegócio, subgrupo B2, ou até mesmo um pequeno comércio, uma pequena indústria no subgrupo B3. Residências que contam com a tarifa residencial de baixa renda não podem aderir à tarifa branca e também serviço de iluminação pública não tem direito à adesão a essa tarifa branca. Caso você tenha se interessado, é possível fazer essa migração junto à concessionária. Você entra no central de atendimento da distribuidora de energia da sua região, solicita a migração para tarifa branca. Ela tem o prazo de 5 dias úteis para aplicar essa fatura se for uma nova conexão na área urbana, 10 dias úteis se for uma conexão em uma área rural e 30 dias se for uma adequação de uma unidade consumidora já existente. Caso você
não se acostume ou não seja vantajoso para a sua utilização de energia, a aplicação da tarifa branca, é possível retornar a sua cobrança para a tarifa convencional. A concessionária tem novamente 30 dias para voltar à aplicação da tarifa convencional e aí, para que você possa retornar à tarifa branca, é preciso cumprir um prazo de carência aí de 180 dias. Caso você queira ver a aplicação dessa análise na prática, deixe os comentários. Pedro, simule uma residência. Pedro, simule um agronegócio, um comércio, uma indústria. Se a gente chegar a 50 comentários neste vídeo, fica o compromisso de disponibilizar aqui no canal uma demonstração na prática de como fazer isso para cada uma dessas tipologias de consumo. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!